E aí, massa! Hoje eu vou falar pra você sobre 3 livros que você deveria ler. Antes, é importante colocar aqui, se você que está me assistindo não gosta de livro, por exemplo, não tem problema algum. Você tem várias outras opções de ter acesso a esse conteúdo, como os próprios livros, os audiobooks, os videobooks, agora tem também, e também os resumos. Então você pode ter acesso a vários conteúdos desses, de forma que você aprenda alguma coisa, de forma que você se desenvolva. Porque o objetivo é trazer uma mentalidade melhor para você, de forma que a sua mentalidade fique blindada de influências externas. E a gente tem a necessidade de estudar e se desenvolver. Se você não está se desenvolvendo, você está regredindo. Então, ou você está indo para frente ou você está indo para trás. E é importante também a gente pensar que o ócio criativo é importante. Às vezes, a gente tem que fazer o balanço entre trabalho e descanso, de forma que eles fiquem alinhados para que a gente possa se desenvolver como pessoa e como profissional. Até que ponto vale a pena a gente trabalhar muito ou até que ponto vale a pena a gente trabalhar pouco. O segredo é manter esse equilíbrio, digamos assim. E os livros contribuem muito com esse estudo. Os livros são nada mais nada menos do que um acúmulo, uma união de conjuntos de experiências e de conhecimentos num pedaço de papel, forma a ficar mais detalhado pelo autor. Então você pega exemplos de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais direta por meio dos livros, beleza? Então vamos lá. O primeiro livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não sei se você viu, eu estava até postando o audiobook desse livro que eu estava ouvindo semana passada lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, deixar meu arroba aqui para você me seguir lá, beleza? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se você quiser comentar um pouco desse conteúdo aqui, de vários outros, pode me chamar lá, beleza? Então esse livro é um livro considerado um livro administrativo e também de autoajuda do Stephen Covey. Ele foi lançado em 1989, baseado em 200 anos de pesquisa e foi emitida nada mais nada menos do que 15 milhões de cópias e traduzido para 38 idiomas diferentes. Livro para Dedéu. E o que norteia o pensamento desse livro, que existem 7 diferentes princípios. E esses princípios podem vir a se tornar hábitos. E esses hábitos é que podem vir a atrair a verdadeira interdependência efetiva, beleza? Agora, resumindo rapidamente os hábitos, né? Porque eu não vou falar muito sobre cada livro, mas vou falar, dar uma pincelada para criar o interesse de você em ler eles, ou assistir, ou ver, ou estudar sobre, beleza? O primeiro hábito é para você ser proativo, ou seja, para você ser responsável, para você tomar responsabilidade das suas reações e experiências, beleza? O segundo hábito é você começar as coisas com o seu objetivo em mente, você ter um lugar para você chegar, você não nadar sem objetivos. O terceiro hábito é o mais importante, é o hábito da urgência, você fazer o que é mais importante primeiro e deixar o que menos importante para depois. Assim você consegue manter uma urgência maior e fazer as suas prioridades em primeiro lugar. O quarto hábito é a mentalidade ganha-ganha, que é justamente o ato da reciprocidade. Quando você dá, você também tem que receber. Literalmente ganha-ganha. Os dois lados estão ganhando. O quinto hábito é para você procurar compreender primeiro para depois ser compreendido. É que normalmente a gente tem, né, o hábito de falar e não ouvir tanto. Então dentro desse hábito, o livro ensina a você ouvir mais, entender mais as pessoas, para depois as pessoas entenderem você. O hábito número 6 é de criar sinergia. Que a sinergia é justamente você alinhar energias com o trabalho para ter os melhores resultados possíveis. E o sétimo e último hábito é justamente você afinar o instrumento, que nada mais nada menos que você mesmo, certo? O melhor e maior tipo de investimento que você pode fazer é em você mesmo, beleza? Então, esse foi o primeiro livro. O segundo livro é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Ele foi lançado em 2012, é um livro mais novo. Nesse livro ele comenta por que nós fazemos o que fazemos no mundo dos negócios. Por que que a gente faz isso? A narrativa desse livro, ele se baseia justamente em que, para você manter um hábito, normalmente ele tem uma sequência, né? Normalmente tem uma sequência lógica de funcionamento. A primeira etapa é uma deixa, né? Muitas vezes é um sacrifício. É algo que você deixa de fazer para você fazer algo maior que você tenha interesse em fazer. A segunda parte do hábito é a rotina.
É quando isso deixa de ser maçante, sacrificante, para começar a entrar na sua rotina realmente. E a terceira parte do hábito é justamente a recompensa. É quando você deixou de fazer alguma coisa que foi sacrificante, você começou a colocar aquilo naquela rotina e você começou a colher os resultados, né, as recompensas deste hábito. Então, um hábito ele é composto por essas três partes. Mas muita gente acha hábitos não só são hábitos bons, hábitos também podem ser hábitos bons e hábitos ruins. Nesse livro tem uma regra de ouro que eu vou deixar aqui, né? Não vou dar spoiler porque se você quiser ler, você vai falar pra mim. Felipe já falou tudo do livro, eu não vou ler mais. Não, vou dar só uma pincelada aqui pra você ter a possibilidade de ler ainda ele, né? Passa um carro de sombra dessa. Participe da campanha do milagre nesta sexta-feira, venha você também. E nesse livro ele tem uma máxima, ele chama de regra de ouro. Como você adquire bons hábitos? Normalmente você tem hábitos de dependência. Quando você tem hábitos de dependência, você tem que substituir eles por hábitos novos. E nesse processo você tem que ter cuidado com várias coisas. A primeira delas é a crença. Crença é o que muitas pessoas fazem ou pensam da mesma forma, que podem ser boas ou podem ser limitantes. Quando forem limitantes essas coisas, essas crenças, elas muitas vezes podem impedir que você chegue no seu objetivo. É muito perigoso você ter crenças, beleza? E outra coisa muito importante que ele trata nesse livro também é o estudo sobre os hábitos fundamentais. O que são os hábitos fundamentais? São nada mais nada menos do que padrões individuais e eles são identificados em cada pessoa, que eles são justamente o ponto-chave que desencadeiam os hábitos. Nesse livro ele faz o estudo completo do ciclo de hábito, como alguma coisa se torna hábito, tanto pelo ponto negativo quanto pelo ponto positivo, para que você entenda o que é um hábito, como você torna algo um hábito. Às vezes a gente acha que alguma coisa é impossível para a gente realizar, mas a gente não sabe o processo que faz para chegar lá, ou a gente não está preparado, ou a gente não quer passar pelo processo para chegar no resultado. Mas para você chegar em algum determinado resultado, você tem que passar por um determinado processo, né? Não existe. Por exemplo, se você quiser meter um shape, você tem que ir para academia, você tem que dormir bem, você tem que comer bem. Se você não fizer as três coisas, é muito difícil você meter um shape, né? Não existe um resultado sem um processo. E o terceiro livro é o Mindset, da Carol Dweck. Esse livro é um livro que a gente às vezes nem sabia que era livro, né? A gente fica falando, você precisa mudar seu mindset. Mas mindset, esse termo mindset, ele foi advindo justamente desse livro. O mindset, ele é a atitude mental que a pessoa tem a possibilidade de mudar a vida dela. Isso, segundo a autora, é crucial para o sucesso. O sucesso é nada mais nada menos do que a forma na qual a gente utiliza os nossos objetivos. Então, nossos objetivos, como estão divididos, como estão sendo realizados, eles estão sendo buscados da maneira correta? Isso que é o sucesso, você buscar e alcançar os seus objetivos. E a autora fala que o mindset, ele não só é um traço de personalidade da pessoa, não, ele vai muito além disso. Ele define literalmente os resultados que a gente alcança na nossa vida. Ele define também como as pessoas são, se as pessoas são pessimistas, se as pessoas são otimistas, e também os resultados de como as pessoas vão ser no futuro, se as pessoas vão ser bem-sucedidas ou não. Também é importante falar que tem dois tipos de mindset comentados no livro: o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é daquela pessoa que ela acredita que ela não pode mudar a sua condição atual, de mudar a sua capacidade intelectual, não tem a opção de mudar nada, que ela vai ficar fixa, estagnada, parada, literalmente parada no tempo. E existe aquele outro tipo de mindset que é o mindset de crescimento. Na verdade, esse tipo de pessoa que tem um mindset de crescimento, ela não acredita em estagnação, ela tem a plena noção das suas capacidades, ela acredita em seu potencial, ela sabe, ela tem certeza que o esforço, quanto mais constância e perseverança você vai ter, mais resultados você vai ter, ou mais próximo do resultado você estará. Essa crença, podemos dizer, ela te traz lugares muito maiores do que você imagina. Então você consegue escalar muito mais quando você acredita, porque quando você não acredita, quem que vai acreditar por você? Diga aí. Para você chegar nos seus objetivos, a primeira pessoa que tem que acreditar é você. A autora traz justamente isso. O mindset, a mente, a capacidade que a gente tem,
que a gente trabalha a nossa mente conforme as dificuldades, sejam lá quais forem elas. E esses foram os livros de hoje. Espero que você tenha gostado aqui dos exemplos. Se você já leu algum desses, deixa aqui nos comentários para eu saber. Se você tiver outra indicação, também me diga aí, né? Eu faço outro vídeo falando sobre outros livros. Nós estamos juntos e até a próxima. Tchum, tchum. Trabalhar.